Não é gol, não é drible, não é título. O que brasileiro mais gosta no futebol é polêmica. E uma das favoritas da gente é pontos corridos versus mata-mata. O sucesso da regularidade versus a emoção do imponderável. E não tem jeito melhor de você saber tudo dos pontos corridos do que aqui agora, no seu palpite da hora. Palpiteiras e palpiteiros, sejam muito bem-vindos. O Palpite da Hora, programa do canal 3.5, tem a honra de contar para vocês uma história que começou em 2003 e mudou radicalmente o futebol brasileiro. E até hoje gera muita resenha boa. A chamada Era dos Pontos Corridos. O Campeonato Brasileiro começou em 1971, na verdade, com o nome de Campeonato Nacional de Clubes. E sempre teve uma característica muito marcante: a zona que era o regulamento. Havia uma total falta de padronização no sistema de disputa, que mudava a cada ano, assim como as regras e o número de participantes. O campeonato de 1986, por exemplo, teve nada mais nada menos que 80 times. Isso durou até 2003, quando o formato de pontos corridos foi adotado. Para quem está assistindo a gente tentando entender que raios é isso de pontos corridos, vai uma rápida explicação. Na maioria dos esportes ao redor do mundo, as competições possuem uma fase preliminar ou primeira fase em que os melhores se classificam para as próximas fases, as finais. Aí a gente tem oitavas de final, quartas de final, semifinais e a finalíssima. Conforme o esporte, a quantidade de participantes ou a criatividade da organização, tem uma ou outra variação, mas é basicamente isso. Já no sistema de pontos corridos, os clubes se enfrentam em 2 turnos e em cada turno todos os times jogam entre si. Em um turno joga no seu estádio, no outro joga no estádio do amiguinho. Não há campeões por turnos, sendo declarado vencedor o time que obtiver o maior número de pontos após todas as rodadas. Falando especificamente do Brasileirão, após as 38 rodadas. Além disso, no Campeonato Brasileiro, os 4 piores classificados são rebaixados para disputar a segunda divisão no ano seguinte. Simples assim. Esse formato já existia há muito tempo na Europa, mas sempre foi cercado de desconfiança e polêmica por aqui. No final de 2002, os clubes brasileiros se reuniram e decidiram acabar com o sistema de campeonato que vigorava até então. Esse aí de fase classificatória, depois mata-mata e as finais para decidir o campeão. Em uma decisão surpreendente, os clubes contrariaram a emissora de TV que detinha os direitos de transmissão e votaram pelo novo formato de pontos corridos, que em tese privilegia a regularidade ao longo do campeonato. O presidente da CBF à época disse que seu desejo sempre foi ter esse tipo de campeonato e até teria usado como promessa de sua campanha lá em 1989. A principal argumentação dos clubes que se opuseram ao modelo europeu era que os times poderiam amargar uma diminuição sensível na arrecadação por causa da falta dos mata-matas. Muitos também argumentaram que a falta de decisões, de finais, tirava a emoção do campeonato, que nos pontos corridos o campeão já poderia ser decidido com algumas rodadas de antecedência e que as últimas rodadas não teriam o interesse do público. E já aproveita que você é um eterno indignado porque os pontos corridos acabaram com a emoção das finais e desce o cacete aqui nos comentários. E você, que é um ponderado e acredita que o sistema atual traz emoção da primeira à última rodada, argumenta lá no mesmo espaço. Em 2003 e 2004, 24 times disputaram o campeonato, mas o objetivo sempre foi reduzir esse número para 20. Então, se em 2003 apenas 2 times foram rebaixados, em 2004, 4 times caíram e subiram apenas 2 da segunda divisão. Assim, em 2005 foram 22 participantes. Mais uma vez, 4 clubes caíram e 2 foram promovidos, chegando então aos desejados 20 times para o ano seguinte. Um detalhe sobre a edição de 2005, ela ficou marcada por um evento negativo, o chamado escândalo da máfia do apito. Durante o campeonato, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi preso em uma operação da polícia por manipular resultados de jogos em que atuou para que empresários de sites de apostas pudessem lucrar mais. Em uma decisão polêmica e inédita em toda a história do futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, determinou a anulação dos 11 jogos apitados pelo árbitro. Os times tiveram que disputar novamente esses jogos anulados. A partir de 2006 começa o campeonato que a gente conhece.
4 rebaixados, 4 promovidos, mantendo-se sempre 20 times participantes. Passadas 18 edições, temos alguns números que merecem destaque. Mas para nós do canal 3.5, o principal destaque é você receber a melhor informação. Então, antes da gente passar para os números da Era dos Pontos Corridos, se inscreve aqui no canal e dá aquela força gigante para a gente continuar fazendo esse trabalho de pesquisa e produção com o cuidado e a qualidade que você merece. O Corinthians é o maior campeão dessa fórmula de disputa, conquistou o título em 4 oportunidades, 2005, 2011, 2015 e 2017. A seguir vem Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, com 3 títulos cada. O Cruzeiro em 2003, primeiro campeão, 2013 e 2014. O São Paulo com o tricampeonato em 2006, 2007 e 2008 e o Flamengo em 2009, 2019 e 2020. Fluminense e Palmeiras possuem 2 títulos cada, 2010 e 2012 para os cariocas e 16 e 18 para os paulistas. E o Santos conquistou seu único título na Era dos Pontos Corridos em 2004, mas também foi o último campeão do sistema antigo em 2002. 2 times foram os famosos vices por mais vezes. O Santos e o Internacional sentiram a frustração do quase título por 4 vezes cada. Santos em 2003, 2007, 2016 e 2019, e o Inter foi vice em 2005, 2006, 2009 e 2020. Até hoje o Cruzeiro é o time que fez mais pontos em um único campeonato, conseguiu incríveis 100 pontos no ano de 2003. É recordista também no número de vitórias em uma única edição, com 31. Lembrando que nesse ano o campeonato era disputado por 24 equipes, e assim cada time jogava 26 partidas. Se a gente considerar somente a partir de 2006, quando o torneio passou a ter 20 times na disputa, o Flamengo de 2019 tem o recorde de pontos e de vitórias. Foram 90 pontos e 28 vitórias. O Flamengo também tem o recorde de maior diferença de pontos para o vice-campeão. Foram 16 pontos nesse mesmo ano de 2019. Essa marca aí também é recorde, mesmo considerando o ano de 2003. Aliás, esse Flamengo de 2019 tem mais números impressionantes. É o campeão com maior aproveitamento, 79%, e é também o time campeão com maior saldo de gols, 49. Esse último recorde aí é considerando também a partir de 2006 mais uma vez. O Cruzeiro de 2003 tem, de novo, o recorde de melhor saldo de gols de um campeão, com 55. O melhor ataque da Era dos Pontos Corridos é o Santos, campeão de 2004, com impressionantes 103 gols em uma única edição. Bateu o Cruzeiro do ano anterior por apenas um golzinho. Nesse ano também tivemos 46 jogos. Se a gente considerar somente o campeonato com 20 times, o Flamengo de 2019 estabeleceu mais um recorde, marcou 86 gols. O São Paulo de 2006, o Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019 foram os campeões com o menor número de derrotas. Esses times perderam apenas 4 vezes durante todo um campeonato. Mas nem só de flores vive um campeão. O Flamengo, que conquistou o título de 2020, foi o campeão com a pior defesa entre os vencedores. Levou 48 gols. Mais uma vez, a gente não está levando em conta 2003, 2004 e 2005. Se a gente analisar todos os anos de pontos corridos, o Corinthians de 2005 teve a defesa mais vazada, levou 59 gols. Mas vale lembrar que nesse ano eram 22 times e 42 partidas para cada. Uma curiosidade, somente em 2 edições o campeão brasileiro não teve o melhor ataque ou a melhor defesa. O São Paulo de 2008, ano em que o melhor ataque foi do Flamengo e a melhor defesa foi do Grêmio, e o Flamengo de 2009, quando o melhor ataque foi do Grêmio e a melhor defesa foi a do São Paulo. E apenas 4 vezes o campeão teve o melhor ataque e a melhor defesa. O São Paulo de 2006, o Corinthians de 2015 e o Palmeiras de 2016 e 2018. O São Paulo é o clube com o maior número de vitórias na história dos pontos corridos. O tricolor paulista tem 327 triunfos nesses 18 anos de competição. Leva uma boa vantagem para o Santos, o segundo colocado, com 305 vitórias. Completando o top 5 temos Flamengo com 296, Cruzeiro com 293 e Inter com 292. Já quando falamos sobre o melhor ataque, o Santos toma a liderança com 1.060 gols marcados. São Paulo é o segundo com 1.037. Aliás, são os 2 únicos times que atingiram a marca dos 1.000 gols nos pontos corridos.
Mais uma curiosidade, por 4 vezes o campeão fez também o artilheiro do campeonato. O Flamengo por 2 vezes, em 2009 com Adriano marcando 19 gols ao lado do Diego Tardelli do Galo, e em 2019 com Gabigol fazendo 25 gols. O Flu fez em 2012 com Fred seus 20 gols, e o Corinthians em 2017 com Jô, dividindo a artilharia com Henrique Dourado do Fluminense com 18 gols. Por falar em gols, o maior artilheiro dessa era é o centroavante Fred. Ele já balançou as redes 152 vezes e é o recordista também, sendo 3 vezes o maior goleador de um campeonato, nas edições de 2012, 14 e 16. Nos 2 primeiros anos pelo Fluminense e na última vez pelo Galo Mineiro. Falando um pouquinho sobre a parte ruim da tabela, Vasco, Curitiba, Vitória e Avaí são os times que mais vezes foram rebaixados. Cada um caiu 4 vezes para a segunda divisão, sendo que o Vasco e o Curitiba já foram campeões brasileiros na fase pré-pontos corridos e caíram juntos em 2020. A pior campanha dos pontos corridos pertence ao América de Natal, com apenas 17 pontos em 2007. Aliás, o time potiguar não voltou mais para a primeira divisão desde então. Agora olha só, se esses 18 anos de história fossem um único grande campeonato de pontos corridos, vocês sabem quem seria o campeão? 5 segundos para você colocar seu palpite da hora aí nos comentários. Viu só? Eu sou um gênio. Eu não sei como é que o SBT ainda não me descobriu. Nesses 18 anos de campeonatos de pontos corridos, o São Paulo é o time que somou o maior número de pontos, com 1.169. Isso dá uma média de 64,94 pontos por temporada. Em segundo lugar vem o Santos com 1.097 pontos. Na sequência, Flamengo com 1.080, Inter 1.045, Corinthians 1.037, Cruzeiro 1.030, Grêmio 1.022 e Fluminense com 1.001 pontos. Esses são os times que atingiram pelo menos 1.000 pontos e a gente está considerando somente as pontuações da Série A. Para quem está com a gente até aqui, vamos deixar bem claro como é que funciona o ranking nacional de clubes da CBF. O período de contagem de pontos que ele considera são os 5 anos mais recentes, para valorizar o desempenho atual dos clubes. Os anos mais recentes têm peso maior em relação aos anos mais distantes. O ano atual tem peso 5, o anterior tem peso 4 e assim segue até o peso 1. O último ranking divulgado foi o de 1º de março de 2020 e tem o Flamengo como líder com 16.768 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, o Grêmio terceiro, Inter em quarto e Atlético Paranaense em quinto colocado. Esse ranking não é a soma dos pontos conquistados dentro de campo, mas sim uma pontuação de acordo com a colocação nos campeonatos. É válido para todas as divisões, sendo que a pontuação máxima da Série A representa o dobro da pontuação máxima da Série B e assim segue até a Série D. A Copa do Brasil também conta para a posição desse ranking. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais de detalhes, a gente deixou aqui na descrição um link com todos os critérios de pontuação. Todos esses números nos ajudam a entender um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro e explicar por que o futebol é esse esporte tão apaixonante. Ajuda a mostrar por que a gente vibra tanto e sofre tanto com cada gol marcado, cada gol perdido. Explica por que a gente comemora tanto a cada vitória e a cada título conquistado. Cada detalhe importa demais. Mas pra gente o mais importante é você curtir o conteúdo que a gente está trazendo. Muito obrigado pelo apoio e pela sua audiência. Se você ainda não está inscrito aqui no canal 3.5, essa é a hora. E diz pra gente sobre o que você quer que a gente fale lá nos próximos vídeos. Fui!